Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Este Fora da Política não há salvação vai tratar da questão da coalizão que o futuro governo promete fazer, ou precisa fazer. A gente viu aí que para a eleição se montou uma grande frente ampla, uma frente de vários partidos, que incluiu inclusive ex-adversários importantes do PT e do presidente Lula, como, por exemplo, Geraldo Alckmin, que disputou 2 vezes a presidência da República pelo PSDB, uma contra o próprio Lula em 2006, outra em 2018 contra Fernando Haddad, que substituiu a Lula na corrida presidencial, impedido naquele momento de concorrer pela condenação da Lava Jato, que, como a gente sabe, foi depois cancelada por suspeição do juiz. Mas o fato é, essa coalizão se ampliou muito. Alckmin é talvez a representação mais forte, mais expressiva disso. Mas a gente tem também, por exemplo, no segundo turno, uma participação muito importante de Simone Tebet, que, embora não tenha tido muitos votos, ganhou muito destaque no debate público. Se fez uma candidata relevante, se saiu bem nos debates na televisão, inclusive apontada por muita gente como aquela que teria tido ali a melhor performance nos debates, e conseguiu, ao entrar na campanha no segundo turno, também ter um destaque na campanha. E isso, claro, amplia também a coalizão de Lula, à época da eleição e muito provavelmente agora, no governo, mais ao centro, até um pouco mais à direita, pegando, por exemplo, uma representante de um estado em que é forte o agronegócio, caso da Simone Tebet, ela mesma, com vínculos com o agronegócio. Também o retorno de Marina Silva expressa isso, embora a Rede seja um partido muito pequenininho e não é daí que vem apoio. E agora a gente começa a ver umas conversas de Lula com os presidentes da Câmara e do Senado, com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, Conversa fundamental, Claro, foi também falar no STF com os ministros todos que estavam aí presentes, só o Barroso, que foi para a COP, não estava. Mas o mais importante nesse momento, eu diria, é essa disposição de conversar com os presidentes das duas casas, sinalizando muito possivelmente um apoio à recondução deles à presidência das duas casas, e aí, claro, também tentando ampliar o arco de suporte do governo para dentro desses partidos que fizeram parte da base do governo Bolsonaro. Alguns, inclusive, envolvidos com candidatos bolsonaristas nítidos durante a eleição desse ano. Estou pensando, por exemplo, no PSD do Kassab, que, embora tenha acompanhado Lula em Minas Gerais com a candidatura do Alexandre Calil, em São Paulo, o PSD embarcou na candidatura de Tarcísio de Freitas, que era o lugar-tenente de Jair Bolsonaro no estado de São Paulo, e foi eleito. E agora vai integrar o PSD esse governo, mas Kassab já sinalizou que também deve integrar o governo federal. Já há um representante do PSD, no caso do PSD baiano, dentro da comissão ali de transição de governo. Enfim, a gente está vendo se desenhar um cenário que aponta para uma coalizão. Será que ela vai ser majoritária ao ponto de, por exemplo, poder aprovar emendas constitucionais no próximo ano? O governo já está, inclusive, antecipando uma dessas emendas que vai ser necessária, que é a emenda da transição, para poder ter maior folga fiscal e poder não só cumprir alguns dos compromissos de campanha, mas também poder manejar o orçamento de uma forma geral, ainda mais depois da farra ou da orgia fiscal, como alguém definiu, que o bolsonarismo produziu para tentar reeleger o presidente da República nesse ano de 2022. Enfim, para tentar entender todos esses assuntos, todos esses tópicos, é que eu convidei meu colega, meu amigo de velha data, professor Fabiano Santos. O professor Fabiano Santos é cientista político, já foi inclusive presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, foi presidente também da ANPOX, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, é professor do IESP da UERJ e ele é também um membro, o coordenador, na realidade, do Observatório do Legislativo Brasileiro, OLB, que fica abrigado justamente no IESP da UERJ. E, por fim, o Fabiano ainda é membro do Observatório das Eleições, do Instituto da Democracia e Democratização da Comunicação Política. Dá para imaginar, ele conhece bastante essa discussão sobre a relação executivo-legislativo, sobre o próprio funcionamento interno do legislativo, e creio que essa conversa vai ser tremendamente útil para a gente entender o que já está em curso e o que pode vir pela frente.
ainda mais nesses tempos de Congresso empoderado, com orçamento secreto, né, controlando uma parte substancial, inclusive, da gestão orçamentária. Enfim, esses assuntos a gente vai discutir ao longo dessa conversa. Então eu quero dar as boas-vindas ao Fabiano, agradecer muitíssimo a ele por ter topado essa conversa e já passo a palavra. Fabiano, como é que você está percebendo aí esse processo que já se começou de diálogo do presidente eleito, Lula, com as lideranças no Congresso e a tentativa de formação de uma coalizão de governo? Por favor. Olá, Cláudio. Super obrigado pelo convite para participar fora da política numa salvação, programa de referência, que sempre procura falar de coisas muito, muito importantes, relevantes na política, com rigor analítico, né? E sempre de uma forma descontraída, né? Junta várias qualidades importantes para destrincharmos, né, a conjuntura e os diversos cenários. Eu lembro, Cláudio, do Fora da Política depois da primeira entrevista que o Lula deu, quando foi solto, e marcou a reentrada do Lula no jogo político, na cena política. E nós falamos aqui, o Rafael Valim participou. Isso mesmo. Então, o primeiro Fora da Política, nessa nova etapa da política brasileira, com o ressurgimento, né, do Lula, né? Então, agora a gente está fazendo uma conversa depois de todo esse processo transcorrido, o Lula realmente ter conseguido lançar a candidatura e se viabilizado e ter vencido a eleição. Eleição dificílima, duríssima. É a primeira eleição na história brasileira pós-transição em que o presidente não consegue, né, se reeleger, não é isso? Exatamente. Os estudos mostravam coisas contraditórias, né, Cláudio? Assim, ao mesmo tempo que nenhum presidente deixou de se reeleger e que dificilmente candidatos nos estados, do governador de estado e prefeitos, quando tentam se reeleger, dificilmente eles são batidos, né? Isso, então, pesava a favor do Bolsonaro. Por outro lado, o Lula foi vitorioso no primeiro turno, quase com a maioria absoluta dos votos. Então, também, os dados indicavam que quando um candidato chega perto de vencer no primeiro turno, dificilmente a eleição, né, se reverte, né? Então, foi uma luta duríssima, os dados não indicavam, né, com grandes certezas nem lá, nem cá, né? Mas a verdade é essa, que o Lula voltou, né, à cena depois daquela nosso primeiro programa e vence essa eleição duríssima, né? Então, assim, é muito bom estar aqui de novo para a gente pensar, né, depois de tudo isso que ocorreu e a eleição de 2 de outubro do Congresso, pensar a política brasileira. Aliás, então, só me permita uma lembrança, inclusive o título desse programa que você participou era Lula livre, Lula lá? Tinha uma pergunta, e no fim, olha, deu Lula lá, né, no fim das contas. Deu Lula lá, Lula livre e Lula lá. Assim, o que a gente especulou naquele momento é que o Lula ele sacou os termos, né, mediante os quais a luta política tinha que ser travada. Ele marcou ali a posição e ele mesmo encarnou esse personagem, né, que ele definiu ali qual é o discurso, qual é a linha, botou o Bolsonaro na defensiva e correu atrás, montou a coalizão, fez o que ele sabe fazer e ganhou a eleição. Exatamente. Lula livre, Lula lá. Agora, uma vez Lula lá, né, como é que vai se dar, né, o processo? E aí eu chamei a atenção para a eleição do dia 2 de outubro. Antes de falar da eleição de 2 de outubro, Cláudio, eu acho importante assim, dimensionar a importância também, né, da vitória, né? Assim, a vitória não dá para não se emocionar, né? Não dá para ficar indiferente, né? Ficar numa postura analítica, olímpica, né? Não dá para fazer isso, porque é um momento histórico, a política já mobiliza muita gente, mobiliza muita sociedade hoje em dia, e é um momento histórico crucial, depois
2013, vem 2014 a eleição mais apertada, né, antes dessa, e muito radicalizada, e depois o impeachment, um período de depressão econômica terrível, um impeachment muito fajuto, tá, para dizer o mínimo, e Temer e Bolsonaro. Então, não dá para diminuir a importância da eleição. Dito isso, vamos lá falar, né, de problemas, né? Vamos trazer algumas questões aqui, né? O próximo governo vai ter muitos para resolver, né? Exato. Vamos falar do nosso métier, né? Muitos anos, né? A gente está juntos, né? Amigos e colegas há muito, muito tempo. Nosso métier de pensar as instituições, pensar sua dinâmica, os seus mecanismos, né? E a conjuntura informada por análises bem fundamentadas, né, desses mecanismos. Né? Então vamos olhar para a eleição do dia 2. Porque a eleição do dia 2 quase colocou o Lula no primeiro turno, mas elegeu o Congresso. A gente pode falar dos estados, né, os governadores, mas vamos falar do Congresso. Elegeu o Congresso. E o que foi essa decisão do eleitor no Congresso? Foi uma decisão de manter, né, a realidade de correlação de forças, se a gente pensar em termos dos blocos, né, esquerda, centro e direita. Houve uma mudança nesses blocos marginal, um aumento um pouco maior da direita, uma diminuição do centro, importante, né, e um aumento pequeno da esquerda. Né? Então, se houve alguma tendência, foi uma tendência de aumento da polarização na Câmara e no Senado. Vamos tentar enfatizar um pouco mais a Câmara. E eu acho que vale a pena colocar algumas premissas. A primeira premissa é que vale a pena pensar nesses blocos, porque a disputa política no Brasil se tornou mais ideologizada, principalmente quando a direita se assume enquanto. A esquerda nunca teve esse problema de se assumir num lado do espectro, definir a sua identidade. Isso sempre foi um problema um pouco mais delicado para a direita, né, por razões históricas, por ter sido a direita quem deu o golpe militar em 64, por ter terminado, né, o governo militar de uma maneira muito, muito ruim, né, em todos os aspectos, né, isso estigmatizou esse espaço, né, da política, e isso foi sendo redefinido, recomposto, reconfigurado, né, aos poucos. E quem ocupava esse espaço é o PSDB, que nunca se assume como centro-direita, mas quem ocupava esse espaço nas eleições presidenciais sempre foi o PSDB, em aliança com democratas, antigo PFL. Né? Então, por razões históricas, né, razões de liderança partidária, né, esse espaço da direita nunca se assumiu enquanto tal. Até é interessante notar, porque o PSDB e o DEM é uma aliança do centro liberal com a direita. Uhum. Isso. E os governos do PT, eles compuseram com partidos da centro-direita. Então, né, essas definições estavam não tão bem definidas durante todo esse período da transição. Se define muito bem em contraposição a Dilma e depois muito bem com o governo Bolsonaro. Então, e outros elementos, outros dados a gente podia lançar essa mão para supor que o espaço ideológico está assim, a gente tem ganhos analíticos, né, ao definir esses blocos, né, e analisar a relação executivo-legislativa a partir dos blocos ideológicos, porque sempre tem essa questão da política brasileira não ter essa nitidez, os partidos serem, né, fluidos, serem mal compostos, mas nós temos ganhos importantes se pensarmos dessa maneira. Uma outra coisa interessante é a concentração, essa tendência de concentração das forças partidárias, né, que tem que ver com a nova lei eleitoral que proíbe coligações. Então, isso está sinalizando para as forças partidárias uma vantagem, né, em se aliarem e passarem a viver a política, né, numa mesma sigla. Então, houve já uma redução importante da fragmentação partidária antes da eleição,
nas migrações e ainda mais com a eleição. Então a gente tem mais nitidez ideológica e a gente tem mais concentração das forças políticas, né? Que torna a análise, né, mais fácil, né, mais didática. Né? Não que a realidade, né, seja mais fácil, mas a análise pode ser mais menos didática. Partidos, né? Pelo menos menos letras, né? E mais definição, né, claro, do seu posicionamento. Então são essas duas condições, essas duas premissas importantes. Se a gente observar isso, o que acontece? O Lula está situado, né, à esquerda, o partido dele é um partido de centro-esquerda, e tem uma capacidade muito grande, né, de agregar, de congregar na sua coalizão os partidos à esquerda, ou numa coalizão formal com o Ministério, ou na coalizão legislativa, por afinidade. Certo? Quando se sai da esquerda e vai para o centro, aí nós temos no centro, vamos pensar no centro, o PSD, o MDB, tá? O PSDB com Cidadania, e o Avante, pequeno, mas de relevante ali, pensar que o PSDB tem Cidadania, 14 cadeiras, tem o MDB e o PSD. O MDB diminuiu um pouco a sua bancada, o PSD, eles não saíram muito bem, não. Não, pelo menos comparados ao PL, né? Que saiu dessa condição. Exato. Isso. E então esses dois partidos, o centro ele perde cadeira, mas ele não deixa de ser centro, ele não deixa de ser o pivô. Isso que é interessante, né? A gente pode dizer, polarizou, o centro perdeu cadeira, mas a gente não pode dizer que perdeu importância política, porque está posicionado ao centro. Certo? Então, se o Lula mantém a esquerda coesa em torno de si, para governar ele precisa do PSD e do MDB. Por quê? Para começar, para garantir que não haja impeachment. Tá? Porque se o PL quiser, o Bolsonaro influência, e houver uma crise, digamos, né, um escândalo, surge alguma fagulha, essas coisas são muito, né, de fagulha, né? A direita tem que ir até esses atores, PSD e MDB, para conseguir os 2/3 para autorizar o início do processo. Quer dizer, então, ele tem de sair de uma coalizão defensiva, né? Coalizão defensiva, exatamente. E ali ele garante também que uma aventura semipresidencialista do Lira também não vingue. Certo? No momento de crise, aí o Lira vai dizer, não, vamos fazer o semipresidencialismo e implantá-lo imediatamente. A gente sabe que esses atores à direita, ali, desde o impeachment, eles têm algumas coisas meio irresponsáveis do ponto de vista institucional. Eles topam algumas aventuras. Então vamos pensar nessas duas aventuras. Né? O Lira foi definir um grupo de trabalho para tramitar o semipresidencialismo não sei quando. Né? Então, num momento de crise, esses atores começam a pensar em coisas que têm uma repercussão ruim para a democracia, mas atendem lá os interesses de curto prazo deles. Então, para essa coalizão defensiva, como você falou muito bem, ele precisa do MDB e do PSD. Esses são os dois jogos iniciais. Outros dois importantes, que é derrubada, manter veto, aí ele precisa de maioria absoluta. Aí ele precisa na direita. Ele vai precisar conversar com a União Brasil, por exemplo, que saiu muito bem. PL e União Brasil. Não? PL é partido do Bolsonaro. Então, com quem ele vai conversar? Com Luciano Bivar, que é primeiro secretário da Câmara, não é isso? E a União Brasil. No jogo do veto, para ele, bom, se a Câmara aprova, por exemplo, esses projetos de flexibilização de lei ambiental, que são bastante complicados, mas que estão tramitando, né? O Lula veta, ele precisa manter o veto. Para isso ele tem que ter maioria absoluta. Para isso ele tem que entrar na direita, na sua coalizão legislativa, pelo menos. Mesma coisa, o mesmo jogo é o jogo de medidas provisórias, por exemplo. Ele quer reformular o ministério, ele quer redefinir a administração, ele quer, né, aprovar medidas financeiras. Ele precisa de medida provisória. A medida provisória não pode caducar sem ter ido a voto, sem ter sido aprovado. Então ele precisa ir à direita. Então esse é o tamanho do problema, Cláudio. Uhum. Na montagem do ministério, os ministérios principais precisam espelhar essa característica da coalizão, que não é uma coalizão de centro-esquerda, é uma coalizão de centro-direita.
Isso que é o paradoxo. Liderada por um partido de centro-esquerda. Esquerda. Onde nós estamos nos movendo. Qual é o ativo aí nessa história? É a questão da democracia, porque isso unificou, trouxe o centro liberal para a coalizão eleitoral do Lula, e isso precisa estar sempre no horizonte. Isso precisa estar sempre servindo de suporte, amálgama, para a coalizão legislativa funcionar, né? Tendo em vista que, né, esse foi o ponto de partida. Né? Mas do lado do governo, do lado do PT, do lado do Lula, do PT, a compreensão tem que ser essa, que é uma coalizão de centro-direita. E isso tem que se refletir na montagem do ministério, isso tem que se refletir na montagem da equipe econômica. Né? Então, assim, falando de problemas, né? Não dá para diminuir o tamanho da vitória, mas também é preciso olhar com muito realismo, né, para a decisão do eleitor no dia 2 de outubro, não do dia 30, do dia 2. Sim. Porque é essa que define quem vai ser a coalizão, né? No fim das contas, que é a composição do Congresso, né? Você falou da Câmara, mas no Senado, que teve uma vitória muito importante de candidatos ligados ao bolsonarismo, inclusive alguns surpreendendo, pelo menos quando a gente olhava as pesquisas, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, o astronauta, né? O Marcos Pontes, ninguém achava que ele superaria o Márcio França, que aparecia à frente. De repente, ele chega com 50% dos votos. Né? A gente viu a Damares ganhando em Brasília, nós vimos o Mourão também superando o Olívio Dutra, que também aparecia numa condição de favoritismo no Rio Grande do Sul, e vários outros nomes, né? O Moro, né? Que é, digamos, um filho pródigo do bolsonarismo, que retornou ao seio da família agora durante o processo eleitoral. O cenário também não é complicado? Ele é muito análogo à Câmara, muito análogo. Estou olhando da Câmara, que a Câmara inicia o impeachment, né? A Câmara, né, tá lá o semipresidencialismo tramitando, mas a gente pode fazer um esforço de análise. E o resultado é análogo, né? Com diminuição do centro, a esquerda cresceu, o PT cresceu, e lá essa direita mais ideologizada cresceu. Né? Então, o cenário, né, no Senado não é muito distinto. Eu acho que o que distingue, talvez, Cláudio, é a presidência das casas, né? E isso vai ser muito interessante acompanhar. Você mencionou isso, né? A visita do Lula a Brasília e a casa do Lira, a casa do Pacheco, depois ao Supremo. Vamos ficar no Congresso. É claro que o Lira quer se reeleger, é claro que o Pacheco quer se reeleger, e o presidente tem um peso importante, né, porque todo um conjunto de votos ali vai tá orbitando, né, em torno da liderança do Lula. Né? E o Lula, claro, tem muito interesse, um bom desfecho não conflitivo, cooperativo, né, nessas duas eleições. Então, eu acho que o Rodrigo Pacheco é um ator político de maior proximidade. Né? Nunca foi um ator político, uma liderança de aproximação com o Bolsonaro. Sempre manteve a diferença equilibrava ali, né? Muito bem marcada. É bem diferente do Lira. Sim. E bem diferente da disputa que elegeu o Lira. Existia um candidato da esquerda, da oposição, que era o Baleia Rossi, do MDB. Né? E o Lira ganhou, né, juntando as forças da direita, tá, contra o centro liberal e contra a esquerda. E uma vez na presidência da Câmara, o tempo inteiro cooperando e assumidamente, né, um aliado do executivo, do governo. Né? Então, é preciso pensar na Câmara nos seus próprios termos, né, que tem muitas coisas importantes para pensar. O processo decisório na Câmara está muito centralizado na presidência. Então, o Arthur Lira é um ator político com muito poder. Modificações regimentais foram aprovadas durante o mandato do Lira, se não me engano, em 21, tá?
reduzindo a capacidade obstrucionista, né, da minoria. Isso é muito importante lembrar. É importante lembrar que o sistema de deliberação remota, que foi fundamental para a democracia durante a pandemia, ele ainda é vigente e hoje em dia mudou o sinal, inverteu. Durante a pandemia, transferiu o poder das comissões, das audiências públicas para a mesa, para a presidência e para as lideranças partidárias. Isso foi fundamental para manter o processo legislativo funcionando. As deliberações foram feitas, as votações feitas por celular. Ninguém podia se deslocar. Então, o processo legislativo, o processo decisório se manteve. Isso foi importante para não permitir, por exemplo, aquilo que Bolsonaro queria, que era governar por decreto. Então, tem uma série de coisas que precisam ser analisadas. Naquele momento histórico, né, como a política é volátil, né, Cláudio? Naquele momento histórico, o sinal era claramente favorável, do ponto de vista democrático, para o sistema de deliberação remota. Hoje já não é mais, porque confere poderes extraordinários à presidência. Isso está sendo utilizado. Isso está sendo utilizado ainda. Não é? É claro que a gente não sabe o que a pandemia se vai voltar, se não vai voltar, se é preciso, né, o que vai ser feito. Não tem bola de cristal para isso, né? Mas a minha impressão é que esse sistema de deliberação remota já não atende mais aos requisitos da democracia, que é preciso voltar a um processo mais inclusivo que né, contemple a deliberação feita nas comissões, certo? Nas audiências, né, os processos políticos, as decisões, as medidas provisórias, as emendas, sejam mais discutidas. Né? Então, o que a gente percebe é que o processo decisório na Câmara está extremamente concentrado e a presidência com um poder muito, muito grande. Né? E, assim, extrapolando o limite daquilo que é razoável. Ele sacrifica, né, o processo ou a dimensão deliberativa da democracia em prol de um decisionismo, né? E um decisionismo, em grande medida, quase absolutista, né, do presidente da Câmara, que toma decisões e as implementa sem consultar muita gente, sem consultar ninguém. Do dia para a noite ele marca uma sessão, fala que vai ser remota, quando ninguém imaginava que seria remota, coisas do tipo, né? Sim, exatamente. Há um arbítrio aí, né? Um discricionarismo que um pouco assim, ultrapassa um pouco a fronteira do razoável. Né? É interessante fazer um histórico disso, né? Porque conversando com colegas, conversando com cientistas políticos que trabalham na Câmara, que acompanham o processo decisório, que sabem regimento, né? E a gente conversando e analisando juntos e lendo esse material, inclusive, a gente percebe já um esgarçamento desses poderes da presidência da Câmara com Eduardo Cunha. Né? Mas qual é a característica do Eduardo Cunha? O Eduardo Cunha é um personagem político, né? Muito carismático, muito inteligente, né? Muito experiente, conhece muito o regimento, né? E definiu para si uma missão que era de combater o PT e a Dilma, e usou a sua capacidade política para isso. E uma correlação de forças favorável. Na eleição de 2014, também no primeiro turno, o Congresso que surgiu, o Congresso de centro-direita. Né? E o Cunha liderou isso. E aí o que aconteceu na sua eleição? O PT lançou o Arlindo Chinaglia. E o Cunha ganhou no primeiro turno, no dia 1º de fevereiro, tranquilamente. Né? E, do ponto de vista do patrimônio político, ele se cacifou para realmente liderar uma oposição não colaborativa, né, contra o governo Dilma, a partir de 2015. Né? E usou a sua capacidade de interpretar o regimento, né, para fazer coisas assim. Por exemplo, não sei se você lembra, na reforma política, a gente vai dormir com o financiamento privado, né, de empresas proibido na reforma política. No dia seguinte, ele passou a madrugada conversando com, sei lá, não sei quanto,
390 deputados, ele conseguiu uma interpretação regimental para recolocar a voto, Que já né, tinha sido derrubado. aquilo que já tinha sido derrubado e foi aprovado. E quem proibiu o financiamento de empresas foi o Supremo. Eu comento às vezes o seguinte, que a diferença do Eduardo Cunha para o Arthur Lira, ou uma delas, né, é que enquanto o Eduardo Cunha deixava o regimento embaixo do braço, o Arthur Lira deixa o regimento embaixo da bota. Exatamente. O Cunha é engraçado porque ele não existia pandemia, não existia sistema de deliberação remota, não existia isso, então, mas ele enfrentava o debate ali com base no que ele conhecia de regimento e a sua interpretação. Mas é uma interpretação muito, muito flexível. Claro. E claro, bem criativa, com a maioria ali. E foi feito o que foi feito, né? Essa pauta-bomba. Desde decidiu o que tinha sido decidido no dia anterior, não é isso? E depois o impeachment. Vamos lembrar que foi uma decisão ali do Cunha, né? Quer dizer, autorizar ou não autorizar vários pedidos de impeachment contra Dilma, né? Centenas, não sei quantos. E aí falou, não, para eu apoiar tem que ser feito assim, 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 assim. Foi tudo combinado e tudo acompanhado, né? E ele foi e fez. Então, a presidência da Câmara, com o Cunha, né, abriu aí um precedente, não é, de comportamento político mais irresponsável do ponto de vista institucional. Eu acho que o Rodrigo Maia, minha análise, né, do Rodrigo Maia foi de... bom, ele foi um personagem muito importante político. Ele dá prosseguimento, né, a um modus faciendi centralizado, né, e o que aumenta, o que se aprofunda com o sistema de deliberação remota. Mas ele acompanha ali o que a Câmara estava sugerindo do ponto de vista logístico para isso. E fez o possível dentro daquilo que era importante fazer do ponto de vista da manutenção do legislativo funcionando. E depois ele se contrapôs ao Bolsonaro em nome do centro liberal e em nome de uma composição democrática. Então, acho que são vantagens importantes a se perceber no período do Rodrigo Maia. O Lira, ele é tipo uma retomada do Eduardo Cunha, como você fez a imagem, né? Mas dentro do estilo dele. Ele não tem a sofisticação, o carisma, a capacidade de combate oral, né? Um político experiente, hábil, não tem que desconsiderar a capacidade, mas... E também é menos histriônico, né? É mais, como se fala, né? Ele é mais sutil, né? Do que o Eduardo Cunha. Né? Mas ao mesmo tempo parece mais violento, né? É verdade. Ele é mais sutil na fala, mas ele toma decisões muito mais violentas, às vezes contra adversários dentro da Câmara, coisas do tipo. Né? É verdade. Quer dizer, eu acho que acho que é uma sequência, né? Quer dizer, eu acho que sim, mas tem continuidade. Bastante violento, né? Bastante consequente, né? Do que o Cunha estreou, né? Então, nós vamos ter a eleição para a presidência da Câmara, né? E eu acho que o governo tem que ter muito realismo, né? Muito pé no chão, né? Nessa composição, né? E na definição do que vai fazer. Como você bem disse na introdução da nossa conversa, né? O Lula já sinalizou, olha, vamos lá, vamos fazer aqui uma interação, né? minimamente cooperativa. Né? Minimamente cooperativa. Agora, vamos ver como é que o Lira vai fazer a sua parte nesse jogo aí. Agora, uma questão que me parece talvez importante para a gente pensar isso que está acontecendo. Né? A gente nota o seguinte, que no governo fraco, né, no que se refere à sustentação legislativa da Dilma, né, que tanto era fraco que culminou no impeachment dela, a gente viu ali já uma primeira mudança institucional que ainda naquele momento de menor monta já apontava para uma direção de enfraquecimento do executivo e de empoderamento
do Congresso. Estou pensando aqui nas emendas impositivas orçamentárias, né, aquelas emendas individuais. Aí vem o governo Temer, nada muda desse ponto de vista, inclusive 2018 nem tinha como mudar por causa da intervenção federal no Rio de Janeiro, que impedia emendamento constitucional, e as emendas impositivas vieram por emenda constitucional. Aí depois vem, né, com o começo do governo Bolsonaro, a gente tem a aprovação das emendas impositivas de bancada. Naquela situação em que o Bolsonaro não só deixa de construir uma coalizão de sustentação legislativa, mas ele também assume uma postura que, para mim, é muito importante para entender esse processo, ver se você concorda, que é o Bolsonaro abdica da condição de líder da coalizão legislativa. Primeiro, porque ele não tem uma coalizão, né? Mas segundo, porque mesmo independente de ter a coalizão, ele sequer lidera o processo de aprovação dos projetos que ele envia para o Congresso. É muito emblemático, a meu ver, o que ele faz logo que manda a reforma da Previdência. Ele manda a reforma da Previdência e fala, ó, já mandei, agora não é comigo, agora é com o Congresso, a bola está com eles, não tem mais nada a ver com isso, né? E ele mantém esse processo de nem ter coalizão e abdicar, pelo menos até o final de 2020, porque lá no meio de 2020 se começa a construir uma aliança com o Centrão, né? A gente vai ter primeiro o Fábio Faria indo para o governo, depois a Flávia Arruda, começam aquelas negociações em torno da eleição do Lira, culminam na eleição do Lira, e aí ele constrói de fato uma coalizão que, a meu ver, também era uma coalizão mais defensiva do que uma coalizão propositiva, porque também é difícil entender o que seria a agenda do governo dali para frente, né? A gente não enxerga muito isso. Mas ela, de qualquer modo, o protege. Mas ele segue, nesse período todo, com uma abdicação do seu papel de líder da coalizão. Ele deixa isso nas mãos do presidente da Câmara, principalmente. Na verdade, já tinha deixado com o Rodrigo Maia no começo. O Rodrigo Maia vai lá, aprova, eu diria, o principal responsável por liderar o processo de aprovação da reforma da Previdência e algumas outras medidas de agenda econômica que davam continuidade ao que vinha do Michel Temer. E aí, né, vem o Lira, essa agenda mais reformista, em boa medida, some da pauta, e o presidente continua abdicando, né? Então a gente tem, tanto na presidência Rodrigo Maia, na primeira metade do governo do Bolsonaro, como na presidência do Arthur Lira, na segunda metade, um governo congressual, né? Tem gente que chamava isso de parlamentarismo branco, mas não tem um primeiro-ministro. O primeiro-ministro lidera a coalizão. Você tem um speaker, né, o chefe do legislativo, que assume esse papel por omissão ou por abdicação do presidente da República. E isso vai empoderando ainda mais o legislativo ao ponto de produzir, no fim das contas, primeiro, como eu já falei, as emendas impositivas de bancada, mas depois as emendas do relator com o alcance que passam a ter, né? Chegando a isso que é o orçamento secreto, enfim, controlando um quarto, mais ou menos, dos recursos livres, né, do orçamento. Então, é uma inversão, né? O presidencialismo de coalizão centrado muito naquele poder do presidente, capacidade de barganhar com o legislativo, inclusive segurando gasto, segurando emenda, isso tudo se perde, né, ao longo desse processo. Como é que é negociar com um congresso desse tipo? Sim. Então, novas bases, né, do presidencialismo de coalizão, a gente pode imaginar assim, né, com um Congresso muito mais autônomo, uma diminuição do poder de atração do Executivo. Tá? Interessante lembrar, no primeiro governo Lula, né, ele começa com minoria formal, né, e depois do escândalo do Mensalão, ele compõe com o PMDB entra na base, e aí ele consegue, aí o Lula faz a maioria, né? Eu acho que até o PP entrou na base também. Ele faz uma super maioria ali, em 2005, depois de 2 anos de 2003, 2004, e aí em 2005 consegue maioria. Pós-mensalão, né? Pós-escândalo do Mensalão. Pós-mensalão. E tinha uma característica interessante naquele momento. O PMDB tinha sido o partido que lançou a vice-presidência do Serra, que o PSDB rompeu com o PFL no final do governo Fernando Henrique. Aliás, o democrata do PFL rompeu com o PSDB, e o Serra sai com a coalizão com o PMDB, e a Rita Camata era isso. Rita Camata. Interessante o presidencialismo de coalizão naquele momento, né? Porque o Lula vai e convida, depois de 2 anos, o partido que fez parte
da aliança eleitoral, né, contrária ao Lula. E esse partido entra, mano, e continua parceiro, né, do governo até 2014, até o impeachment. Embora uma facção de oposição ao PT importante, até por conta das disputas locais entre PT e PMDB. Então, a força gravitacional do executivo era muito poderosa. E isso se modifica, né, com mudanças institucionais, né, talvez a mais importante dela, com essa maior autonomia locativa do Congresso. Né? Então, essa é uma outra realidade com a qual se precisa jogar e analisar o processo. O poder de atração do executivo é menor. Então, mais cuidado ainda há de se ter, né, na montagem do executivo, na montagem da coalizão legislativa. Né? Talvez na definição de estratégias de discussão das matérias, né, aprofundando o processo deliberativo nas comissões, você mencionou isso, né, essa característica de deliberação, ou seja, tentando, aos poucos, matizar essa concentração de poder na presidência da casa, né, ativando aí órgãos decisórios dentro da Câmara, né, nos quais se possa discutir as matérias de interesse do governo, não necessariamente montando o ministério, dando cargos assim nesses termos tão explícitos, né, vis-à-vis do que acontecia anteriormente, até porque o poder de atração do executivo, de novo, diminuiu. Né, Agora, desculpa, só um ponto em relação a isso, porque antes era cargo e verba, agora verba já não tem muito, porque não sobra só cargo? Sim. Eu acho que sobra cargo e sobra também estratégias no legislativo. Né? Porque se o legislativo passa a ser o locus onde isso precisa ser discutido, onde o processo decisório alocativo está sendo discutido, então é preciso ter boas estratégias no legislativo. Né? O ideal seria que o governo, o PT e seus parceiros tivessem boas estratégias para eleger o legislativo. Parece que nós temos. Né? Mas, uma vez sendo essa a realidade, como montar boas estratégias dentro do legislativo. Tá? Então, saindo do executivo e montando boas estratégias no legislativo. Eu acho que isso é um passo que vai precisar ser dado por conta disso. Né? Por conta de porque a questão dos cargos tem a ver com a capacidade de distribuir recursos. Né? O peso que um cargo tem para atrair esse parceiro é a função da sua capacidade de fazer políticas. Políticas têm muito a ver com a distribuição de recursos. Se eu estou conseguindo distribuir recursos dentro do legislativo, por que eu vou fazer parte de uma coalizão no executivo? Então, é preciso também ter isso em conta. Não é? Então, isso assim, só inclui, né, seria uma terceira premissa, quer dizer, está mais ideologizado, não é isso? Está mais concentrado, e o Congresso é mais autônomo. Para não deixar de falar sobre presidencialismo, parlamentarismo, eu acho que essa tendência de fortalecimento do Congresso, na verdade, marca mais a separação de poderes. Né, Cláudio? Isso define mais nitidamente nossa dinâmica, que é presidencial. O que vai restar ao presidente? Vai restar ao presidente o poder de veto. Tá bom, ele tem lá a medida provisória, só que ele vai ter que ter, né, a maioria absoluta para dar quórum, para não deixar caducar e aprovar a medida provisória. Né? Então, até nisso eu acho que o Brasil está emulando, né, a política norte-americana recente, né? Com os governos divididos, né? Os governos de minoria, os governos divididos. Então, eu acho que, na verdade, a discussão, se me permite ponderar isso, né? Eu diria que a gente está presidencializando o sistema, né? Porque essa fusão entre executivo e legislativo, que é muita realidade do presidencialismo de coalizão, até o impeachment, ela deixa de funcionar assim. Então é preciso ter criatividade política para, né, assim, não tem fórmula ex ante, não é isso, Cláudio? O processo político institucional ele é feito no jogo político, no conflito político. Mas é preciso ter criatividade, é preciso ter uma leitura do processo, dos equilíbrios institucionais e ter criatividade. Né? Então, eu acho que é preciso sair do jogo de montagem só puramente do executivo. Isso você está incluindo um elemento fundamental, né, da nossa análise, que é vamos definir estratégias. É preciso definir estratégia do ponto de vista da governabilidade, né,
dentro do legislativo. E quem faz isso? Agora, O presidente ou você está pensando nas não, lideranças partidárias? a articulação política, né? A articulação política do governo, né? Não sei exatamente no organograma do executivo quem Claro. seria responsável. Né? Não, é que eu estou pensando só naquilo que eu falei antes do papel presidencial, né, nessa liderança. Que, Assim, enfim, a Dilma, por exemplo, não tinha, acho que por perfil, né? Não era o perfil dela ir lá sentar com o deputado para ficar discutindo coisa, né? Mesmo que fosse com os líderes de bancada. Agora, o Lula tem muito mais esse perfil, né? De transacionar, de conversar, enfim. Ele tem vocação, gosto, né? O que não quer dizer que você não tenha que ter gente no governo que faça articulação política, né? Claro. Claro, porque o tempo é escasso, né? Para o presidente. Eu acho que tem toda a parte internacional, né? Qual o Lula é muito bem talhado, muito bem visto, né? E precisa ser recomposto, né? Recomposto o país nesse sentido, né? Então, tempo é escasso, né? Então não dá para depender do Lula para fazer essa. Eu acho que o Geraldo Alckmin tem um papel fundamental nisso, porque também é muito experiente, também conhece muito do traçado, né? Então, ele vai ter que contar com atores estratégicos para ter criatividade, sair um pouco da caixinha, né? E pensar na nova realidade institucional. Não tem fórmula, né? Não tem fórmula de bolo, né? É preciso criar esses mecanismos. Agora, uma coisa importante que você mencionou a respeito do Bolsonaro e do Congresso, assim, as políticas do Bolsonaro estavam sendo feitas, né? Qual era a agenda do Bolsonaro? Porque ele ficava lá fazendo a tuitagem dele, né? O movimento social dele, mas a agenda estava sendo cumprida. Se você pensar, o que está acontecendo o uso do decreto, que é a Magna Inácio, né, que tem um trabalho muito importante sobre isso, né, o uso dos decretos do governo Bolsonaro, né, na área ambiental, principalmente. Né, o Guedes, né, com a sua política econômica, que o Congresso ali, né, não fazendo nada, deixa, né, já está cumprindo a agenda, e a reforma administrativa. Estava ali, está tramitando, né, tem uma reforma administrativa. Mas não aprovou, né? Não aprovou. É que ao mesmo tempo você tem um desmonte burocrático, né, no executivo, que é na base do decreto, portaria, remoção de gente daqui para lá, que não passa. O que me chama de atenção é isso, ele não passa tanto por uma agenda legislativa, né? É muito dentro do próprio executivo. A reforma administrativa que você bem colocou, ou mesmo algumas propostas de reforma no âmbito tributário, que também estavam em pauta, nenhuma delas andou, né, no Congresso. Parece que ficaram ali, digamos, estão sendo discutidas, mas não parece haver qualquer prioridade do ponto de vista de fazê-las andar, né? Que é o que os governos normalmente fazem, quando tem uma proposta de reforma ou algum programa de política pública realmente relevante. Né? É verdade, via decreto. E aí, interessante, o Congresso, qual é o instrumento que o Congresso tem para se contrapor os decretos? São os projetos de resolução e projeto de decreto legislativo, que é um instrumento que a gente não conhece bem, que não é tão estudado e que hoje esses instrumentos fazem parte. E que chegou a usar um pouco lá no comecinho, no primeiro ano do governo Bolsonaro, teve isso. Isso, teve uma ativação desses mecanismos como ameaça. Então o governo recuava, ele tentava ir no decreto, uma vocação autoritária do governo, tentava ir no decreto, aí o Congresso, olha, não vai dar para passar isso aqui, vamos botar uma resolução, sempre pela esquerda, e a presidência da Câmara aceitando para tramitar, aí o governo recuava. Então ficou um pouco esse jogo. Como vai ser agora? Né? Como muita coisa foi desfeita por decreto, muita coisa tem que ser refeita por decreto. E aí vamos ver como é que uma maioria de centro-direita vai se comportar, vai ativar esses recursos. Como fazer para não deixar que esses recursos tramitem? Então vai ser uma outra mecânica, né? Talvez. Agora, esses partidos da centro-direita que você está falando, estou pensando no que a gente chama de centrão, né? Eu gosto de chamar de partido de adesão, porque a lógica deles é, aí governo, eu estou aí dentro, né? E eles vão apoiar o governo desde que com alguma retribuição. Agora, um dos partidos que sempre foi um partido de adesão, que é o PL, virou o partido do Bolsonaro. E elegeu a maior bancada, quase 100 deputados, né? 99 deputados, no caso da Câmara, né? Elegeu também a maior bancada do Senado, acho que foi para 15 senadores, é uma quantidade imensa de senador, considerando a fragmentação do Senado. Agora, ali tem também um núcleo duro bolsonarista, não tem só a velha guarda do PL, digamos, o bom e velho deputado fisiológico.
do qual a gente está sentindo tanta falta, né? Tem Carla Zambelli, tem Eduardo Bolsonaro, tem essas figuras que são Mário Frias, essas figuras que são, digamos, a tropa de choque do bolsonarismo ideológico. O quanto isso também você percebe, pelo menos, que está presente em outros partidos desse chamado Centrão, no próprio PP, no União Brasil, que, aliás, é um partido que, ainda como o PFL, não tô nem, ou como o DEM, né, na realidade, ou mesmo com o PSL lá atrás, ele teve participação importante no governo Bolsonaro. Tereza Cristina se elege pela União Brasil, né, governadores do norte do país também se elegendo pela União Brasil e próximos ao bolsonarismo. Enfim, como é que a gente pode imaginar que com esses partidos que no passado sempre havia espaço de conversa, espaço de negociação, um governo com essas características do governo que vai assumir, ele vai poder ter espaço para buscar apoio, hein? Sim, a gente precisa pensar que esses partidos podem ser divididos, né? Eles têm segmentos, divisões no seu interior, né? É preciso definir bem as interlocuções, né? Quando se analisa o espaço político e se coloca os partidos em blocos, a gente está assumindo disciplina perfeita e fazendo uma contagem, Isso. assumindo disciplina perfeita. A gente sabe que a disciplina não é perfeita. Por exemplo, PSD e MDB são partidos com parcelas importantes antipetistas, né, e que não vão votar com o governo. Então, quando se vai ao centro, é preciso saber que não vai se pegar o centro inteiro, né? PSDB não vai fazer parte do ministério, mas tem conversa, né, com votações pela característica de centro liberal. Mas o mesmo vale para a direita. O mesmo vale para os republicanos, para o PP, para o PL e para a União Brasil. Se majoritariamente eles são de direita e, portanto, vão se contrapor ao governo, por outro lado, existem parcelas minoritárias ali dentro que podem estar dispostas a dialogar e fazer parte, compor, né, vir, ir ao governo e portanto, essas coisas vão se cancelar, né? Então, as defecções no PSD e no MDB vão ser canceladas pelas defecções ao inverso nos partidos mais à direita, né? Então, eu acho que os jogos ali continuam mais ou menos a mesma coisa, né? É preciso ter o governo Lula, né, precisa ter uma coalizão defensiva para impedir esses resultados muito desagradáveis logo de início, tentar respirar, ganhar algum fôlego na economia e no âmbito social e depois pensar numa agenda legislativa mais consistente, né? Agora, é preciso também ativar a coalizão societal que deu a vitória ao Lula, né? Não descuidar dessa coalizão societal, né? Tem parte do agro, tem parte do mercado financeiro, tem um empresariado, né? Então isso para além dos setores tradicionais que a esquerda sempre tem, exatamente, né? Exatamente. É preciso ter cuidado nisso, né? Porque a coalizão societal fala muito sobre como o processo político vai andar. Isso a mídia, tá? É preciso muito cuidado nisso, né? Isso na questão econômica é muito, muito, muito delicado. Condução da política econômica, né? Então, eu acho que isso vai ser o crucial, né? A questão da responsabilidade fiscal, como é que vai a questão da inflação, né? Não se pode diminuir, né, o peso desses vetores, né, no desdobramento do governo. Que a coalizão societal foi muito importante, né? A opinião que foi formada. E você acha que essa é a agenda prioritária desse primeiro ano de governo, inclusive no Congresso, na sociedade, mas também fazendo andar uma agenda legislativa que reflita essa coalizão social? É essa aí que você enxerga no âmbito, sobretudo, da política fiscal, da política econômica, porque tem também toda a política social que foi prometida pelo Lula durante a campanha e que, inclusive, essa PEC da transição aponta muito para isso, né, para financiar o Bolsa Família de R$600, mais aquele adicional por filho, para você ter a possibilidade de um reajuste do salário mínimo acima da inflação, mas tem, ao mesmo tempo, uma série de necessidades fiscais e elas já não devem estar, vamos dizer,
muito satisfeitas no momento por conta da orgia fiscal do atual governo, e ao Uhum. mesmo tempo a gente sabe que esses segmentos da sociedade em particular pressionam muito por isso, né? Sim, sim. Eu acho que é, eu acho que há consenso em relação às políticas focalizadas de transferência, salário mínimo. Eu acho que isso não é problema, tanto que É houve uma tema recepção vencido, né? boa. Uma recepção boa na PEC 300. Eu acho que o que pega é a questão do mercado de trabalho, regulamentação do trabalho, né? A política industrial, né? Regulação, questão, né, do setor público, né? Investimento do setor público. Eu acho que é aí que a coisa tende a conflitar e é preciso ter paciência, é preciso ceder, falando de uma maneira bem explícita. E tem até conflito, inclusive, dentro, né, da coalizão, porque, claro, os alquimistas que estão chegando, eles também têm posições diferentes, né, em relação Claro. a esse tema. Até outro dia estava no PSDB, agora que Sim. estão indo para o PSB, né, e mesmo os E, economistas estão participando da transição, o Pércio Arida, o Baixo, acho que, o André Lara Rezende, melhor dizendo, acho que é outra situação, né, o Baixo também deu declaração do voto Lula, mas não está na equipe, mas o Pércio Arida e o André Lara têm posições diferentes, mas a gente sabe que existem ali outros economistas que tendem a levar adiante uma agenda mais liberal nessa frente e que isso confronta até com muitas coisas que o Lula disse durante a campanha, né? De retomada da capacidade de investimento do Estado como indutor do crescimento e do desenvolvimento. E aí? Como é que a gente resolve então, isso eu na acho que aí é o coalizão, né? xadrez, é o xadrez, exatamente, tem que resolver na coalizão. E é o xadrez que está sendo jogado agora, na equipe de transição. Vamos ver É. que vetor vai sair daí. Acho que isso vai ser decisivo, né, do ponto de vista da manutenção da coalizão societal. Agora, é interessante, né, que a gente falou dessa coisa do poder do Congresso, agora um outro gênio que saiu da garrafa e que acho que vai dar trabalho para colocar de volta, embora os últimos eventos não lhe foram muito favoráveis, são os militares, né? Existe também toda uma discussão sobre, inclusive, repensar a regulamentação da situação dos militares no país. O famigerado artigo 142 da Constituição, a questão dos currículos das escolas militares, que continuam formando gente que acha que 64 foi um ano de redenção, né? A gente vê ainda um posicionamento, veja, não é nem conservador, as Forças Armadas tendem a ser conservadoras mundo afora, né? Mas é reacionário mesmo, autoritário. É daí que me parece vem o grande problema, né? Você vê espaço para isso também numa agenda governamental? Eu acho que o que é mais fundamental é reocupar com civis, né? A máquina. Eu acho que exatamente. E há uma agenda também importante, a coisa de definir se militar nativa pode ou não pode participar, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Mas aí entra na E agenda legislativa, né? aí entra na agenda legislativa. E ter uma estratégia de mais médio prazo sobre retomada do controle. O Otávio Amorim vem falando muito apropriadamente Sim. sobre isso. A retomada do controle dos militares pelos civis, né? Mas isso aí é uma estratégia que precisa ser encarada mais de médio prazo, né? Não, não tem, não tem solução. Não é o tipo da briga para se comprar no primeiro ano de Não, governo, né? não mesmo. Até porque uma parte, é o que você colocou, né? Ela vai ser feita via mudança da composição do próprio executivo, né? Essa Isso. desmilitarização da burocracia do executivo, né? Tirando pelo menos dos cargos de perfil civil, militares, que não Uhum. faz sentido que estejam ali, né? Claro que você Sim, pode ter claro. um ou outro, muito pontual, mas do jeito como isso se deu, Uhum. E que doideira. descaracterizando, né, como militar no governo, né? Isso, Foi para o governo, deixou de ser militar, acabou, esqueceu. claro. Embora ainda mantenha o espírito de corpo, né? É. Ainda mantenha Bom, um certo uhum, mindset, todas essas coisas. uhum, uhum. Tudo bem. E a democracia brasileira se salvou, Fabiano? Salvou, com Ou você certeza. está do time dos que acham que estava tudo tranquilo, as ameaças à nossa democracia não eram críveis e as instituições estão funcionando? Eu acho que não, eu não fico tranquilo nunca. Não tem motivo para ficar tranquilo. A vida política é tensa, né? E eu acho que as organizações estão funcionando, né?
Mas existem adversários, inimigos, né? Não são nem adversários, são inimigos. Né? Então, Porque quer acabar com ela. exatamente. Tranquilidade nenhuma. Muito bem. Fabiano, muito obrigado pela conversa. Ótimo Obrigado papo. a você, Cláudio. Né? Maravilha. Não que a gente fique muito tranquilo depois dessa conversa, né? Pelo menos acho que, enfim, aqueles que estão com medo da volta do comunismo, acho que com essa coalizão mais à direita, talvez possam ficar um pouco mais tranquilos, né? Talvez tenha sido tranquilizador para essa parcela. Agora, quem está preocupado com o governo avançar uma agenda, talvez tenha motivos para preocupação, né? Mas eu te devolvo a palavra para você, enfim, se tem algum tópico pelo qual a gente não passou, que você acha importante falar, por favor, e para fazer também as suas considerações finais. Por favor, Fabito. Não, Cláudio, super obrigado. É um prazer sempre conversar com você, estar com você. E como eu falei no início, né, esse programa tem, né, uma repercussão muito boa entre os colegas e fora, né, no âmbito da academia. E eu acho que a gente colocou ideias aqui, né, para serem discutidas, debatidas, criticadas, absorvidas eventualmente, né, ajudando também a definir estratégias, né. Então, acho que a gente cobriu, né, um número bastante, né, significativo aí de tópicos a serem pensados, né. Então, palavra final, eu acho isso, que a democracia foi salva, sim, né, eu acho muita tensão, muito risco, né. Eu acho que esse risco, essa tensão permanente, a sociedade contrária à democracia, ela é significativa no país, está claro, né. Então é preciso ter inteligência para cuidar das organizações e das instituições, ter estratégia, ter inteligência e não se intimidar. Acho que esse aqui é o caminho. Muito bom. Bem, então quero, com essas palavras finais, agradecer ao Fabiano. Obrigado pela conversa, obrigado pelos esclarecimentos, por a gente entender melhor como é que está essa agenda congressual, enfim, e os grandes desafios que o novo governo vai ter pela frente. E além, claro, de agradecer ao Fabiano, eu vou fechando por aqui, agradecendo, como sempre faço, a quem tem acompanhado Fora da Política Não Há Salvação no canal do YouTube, tem acompanhado também nas plataformas de podcast, né? São mais de 20 plataformas de podcast em que o canal está disponível, né? E também, claro, para todo mundo que tem proporcionado aí algum tipo de apoio financeiro ao canal, né? Quem tem contribuído por meio do botãozinho do Valeu Demais no canal do YouTube, quem tem se tornado membro do Clube dos Canais também no YouTube, ali que permite uma contribuição periódica, quem tem, em vez disso, optado pelo site do benfeitoria.com, onde é possível fazer uma assinatura simbólica, ou até mesmo quem tem feito Pix. Hoje, aliás, eu olhei lá o meu extrato, tinha chegado um Pix de apoio ao Fora da Política Não Há Salvação. A chave Pix do canal é contato@foradapoliticanãohasalvação.info. Vou repetir, contato@foradapoliticanãohasalvação.info, que é também, como o nome já sugere, o e-mail para quem quiser mandar alguma mensagem, quiser entrar em contato comigo aqui. Então, de tudo isso, eu fecho essa conversa, agradeço de novo ao Fabiano. Até a próxima. Um abraço, Cláudio. Muito obrigado. Até a próxima, tchau. gente. Um abraço.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.